professora Jéssica Fontes e hoje o tema da aula é adjetivos. Quando a gente está falando de adjetivos, a gente tem que pensar o seguinte: o adjetivo, assim como no português, né, no inglês, ele vem para caracterizar um substantivo. Mas aí a estrutura, o jeito como a gente coloca esse adjetivo é que muda do português e pode aí causar uma confusão inicial. Quando a gente pensa, né, em colocação de adjetivos dentro da estrutura da frase, ele vai ter que vir em frente ao substantivo, que é diferente do português. Por exemplo, se eu tiver que dizer menina bonita, o adjetivo vem depois do substantivo e em inglês vem antes, né? Beautiful girl. Vamos lá. Os adjetivos em inglês são usados geralmente antes dos substantivos. Tinha acabado de falar isso para vocês. Os adjetivos, então, exemplos, né? Wrong place, big house, small room, sempre antes. É claro, tá, que como predicativo, ele pode vir depois de um verbo de ligação, tá? Então, ela é bonita. Esse bonita não está em frente a um substantivo, mas está depois de um verbo de ligação, então ele acaba sendo um predicativo. A gente precisa saber classificar isso? Não, mas a gente precisa saber colocar o adjetivo. A gente precisa saber a posição desse adjetivo, tá? Quais são os principais verbos de ligação que nós temos? O primeiro e o principal é o verbo to be, claro, é o verbo ser ou estar, mas a gente tem alguns secundários, como por exemplo o verbo to become, to feel, to get, tá? Então, sabemos que adjetivos vêm depois deles. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente tem aí uma frase e aí a gente tem uma questão que fala, classifique gramaticalmente essa frase. Essa palavra. Então, você precisa saber se é uma conjunção, se é uma preposição, se é um adjetivo. E aí, você sabendo, né, aquela estrutura, você já consegue identificar ou não. Muitas vezes, somente pelo significado, a gente já entende que aquilo pode ser um adjetivo. Mas muitas vezes, né, esse adjetivo ele pode estar dentro de uma posição que vire substantivos. Exemplo, se eu falo my darling husband, meu querido marido. Esse darling é um adjetivo, tá? Então, ele tá vindo em frente do marido, husband. My darling husband. Mas quando eu falo my darling, esse darling, ele já não é completamente, né, no sentido gramatical adjetivo. Ele já é um substantivo, tá? É claro que a gente precisa estar com essa frase inserida em um contexto maior, mas eu só quero que vocês saibam que a gente tem essas mudanças. E muitas vezes saber a estrutura da frase já ajuda a gente classificar gramaticalmente uma palavra, ok? Mas vamos lá. Os adjetivos, como eu falei para vocês, vêm antes de substantivos ou, né, depois de um verbo de ligação. Os adjetivos sempre é colocado depois de pronomes indefinidos, então dei exemplo aqui para vocês. There is someone interested. Lembrando que a gente pode ter adjetivos também colocados com ED no final ou ING, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque parece verbo, mas não é. Como que a gente posiciona adjetivo na frase? Geralmente, né, a gente pode posicionar após um verbo, mas principalmente após o objeto desse verbo, tá? Does he make you happy? Aqui a gente tem este exemplo. Bem, ordem do adjetivo. Esse aqui, gente, vou ser sincero com vocês, não é um tema recorrente quando a gente fala de posição de adjetivo. Posição de advérbio é muito mais recorrente, mas a gente tem uma aula de advérbio só para a gente entender como é a colocação. O que acontece? Muitas vezes, dentro de uma frase e junto, a gente pode ter mais de um adjetivo. E aí é que entra aqui a nossa matéria. Colocação e ordem de adjetivos. Cada adjetivo, ele pode ter uma preferência do outro. Então, se eu tiver, por exemplo, beautiful tall girl, né, o beautiful tall, perdão, em frente ao substantivo girl, o beautiful vai vir antes de tall. Aqui, olhando, né, eu separei exatamente em um quadro para poder ficar mais fácil para vocês. Se eu tenho big, oval, wooden, existe, né, uma preferência de uso do big primeiro, depois do oval, depois do wooden, tá? 3 adjetivos. Quando começa, né, a ter mais de um adjetivo, a gente começa a ter uma dificuldade até de tradução, tá? Mas
se vocês tiverem que colocar, de fazer a ordem dos adjetivos, já sabe que primeiro ele obedece aqui. Sempre a opinião vem na frente e o fato vem depois. Então, quando eu falo uma menina alta e bonita, né, no português a gente até troca, o beautiful vai vir na frente do tall, porque o tall é um fato, tem a ver com a altura dela, é uma medida. Mas o beautiful, isso muda, isso é uma opinião, tá? E, no caso, a gente sempre vai classificar dessa forma aqui. Primeiro, eu tenho que colocar o tamanho, vai ser a preferência, forma, idade, cor, origem, material e aí o substantivo. Então, uma frase, I know the red German car, né? Um carro velho, vermelho e o alemão. A gente tem que botar essa ordem aqui e isso é fixo porque é uma regra gramatical, tudo bem? Mas apresentei isso para vocês, a gente vai ver aí as outras particularidades de adjetivos. Primeiro, os principais sufixos que formam adjetivos, y, ly, cuidado que a maior parte dos ly com l, ly é de advérbio, ive, ing, ed, porque eu estou dizendo isso para poder ficar mais fácil para vocês, né, ao realizarem uma questão. E está aqui o tema mais importante em termos de provas militares, quando a gente fala de adjetivo. Quando a gente fala de grau de adjetivo. Quando a gente está falando de grau, a gente está falando ou de comparativos ou de superlativos. Os superlativos, meus queridos, é um tipo de comparação, tá? A gente não pode esquecer disso. Eles também estão ali comparando. Mas, no caso, eu preciso colocar comparativos e superlativos, diferenciar os dois. Vamos lá. Qual é a diferença de um comparativo para um superlativo? O comparativo, eu comparo dois objetos numa frase. Sempre, tá? Então, ela é mais alta do que ele. Eu estou comparando ela com ele através de um adjetivo, alto, tá? Então, eu preciso estar ali os dois objetos bem demarcados na frase. Mas, quando eu comparo uma pessoa, né, uma coisa, um objeto, um lugar, ou seja, eu comparo um objeto em relação a um grupo, ela é a mais alta da sala, aí eu uso o superlativo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os adjetivos comparativos e superlativos. No comparativo, a gente tem o comparativo de superioridade, o comparativo de igualdade e o comparativo de inferioridade, tá? Então, a gente precisa saber classificar nesses três. Comparativo de superioridade. Os comparativos de superioridade, a gente vai ter que ter um cuidado com eles. Por que a gente tem que ter um cuidado com eles? Primeiro, sinceramente, ele é o mais importante, o que eu acho que é o que mais cai em prova. É muito recorrente pedir comparativos de superioridade para vocês, tá? Por que a gente tem que ter um cuidado? Porque aqui a gente vai ter que separar adjetivos pequenos, adjetivos curtos e adjetivos longos. O que são adjetivos curtos? São aqueles adjetivos que têm até 2 sílabas, tá? E os adjetivos longos são aqueles que têm mais de 2 sílabas, tá? Então, 3, 4. No caso, eu sempre falo para os meus alunos que visualmente a gente vai olhar, né? Visualmente a gente vai entender e analisar aquela palavra. Porque logo quando a gente olha, logo quando a gente analisa, a gente vê tall. Tall, T-A-L-L, pequeno, curto. Mas quando a gente fala dangerous, isso é claramente grande, tá? Mas adjetivos que têm 2 sílabas são adjetivos curtos. Mais de 2 sílabas, adjetivos longos. Geralmente, né, palavras que têm mais de 6 palavras já entram, mais de 6 letras já entram dentro aí de adjetivos longos, tá? Mas o ideal é a gente classificar por sílabas. Então, 2 sílabas, curto. Mais de 2 sílabas, longo, ok? Por que eu tô falando isso? Porque dependendo, a gente vai ter uma diferenciação na classificação. Se eu tenho adjetivos curtos, como por exemplo, tall, eu vou ter que, na hora de fazer um comparativo, né? Fazer essa comparação entre 2 objetos, ele vai sofrer uma sufixação. Ele vai ter lá um sufixo e esse sufixo vai ser ER, mas ele também pode ser IER, tá? Pode ser os dois. Quando que eu vou colocar IER? Eu vou colocar IER quando o meu adjetivo ele for basicamente uma consoante mais um Y. Ou seja, vai depender da terminação
desse adjetivo, tá? Então, exemplo, pretty, pretty, né, bonita, eu tenho P-R-E-T-T-Y. Então, no caso, consoante mais Y, eu vou botar prettier, prettier, tá? Mas quando não, é só eu colocar R. Então, taller. Americans are taller than Indians. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um substantivo, americanos, indianos, mais outro substantivo. Eles são comparados por meio de um adjetivo tall, sofreu sufixação, e aí eu tenho que botar esse than. Então, sempre que eu não tiver than, eu já sei que tem que ser um comparativo, porque é o do que, tá bom? Bem, basicamente, depois a gente vai falar melhor, só pra gente entender o de igualdade, porque esse aqui é bem tranquilo de a gente classificar. O de igualdade, ele tem as, adjetivo as, tá? Então, sempre vai aparecer esse as, adjetivo as. Com exceção quando for, né, negativa, porque na negativa pode aparecer um so. Então, a afirmativa tem que ser as, adjetivo as. Então, Paul is as tall as Amanda, tá? Então, eu ponho is as tall as, tá? As beautiful as expensive as. É assim que a gente coloca. Quando eu estiver na negativa, eu posso botar um not, um so, tá? Not so, pontinho, pontinho. O de inferioridade, tá? Lembrando que o de igualdade é falar Paul é tão alto quanto Amanda. Então, tão quanto, tá? Então, foi o que eu botei aqui. Tão como ou tão quanto. E aqui também, não tão como, não tão quanto. O de inferioridade, eu sempre vou colocar o less em frente do adjetivo, independentemente do tamanho dele, tá? Independe. E aí, basicamente, eu coloco um less e um than do lado dele, ok? Ou seja, ele é bem tranquilo, né? Quando a gente olha igualdade e inferioridade, o nosso problema está nos comparativos de superioridade. Então, para adjetivos grandes, tá? Para adjetivos grandes, é como se esse adjetivo ele tivesse a incapacidade de ser sufixionado, trazer esse sufixo. Não consigo. Então, o que eu vou fazer? Em vez de botar um sufixo ER ou IR, eu tenho que colocar um more na frente dele, tá? Então, vamos lá. Adjetivos grandes, more mais adjetivo. Adjetivos curtos, o adjetivo mais um sufixo. ER ou IR, tá bom, gente? Então, os comparativos de superioridade formados com more intelligent. Olha aqui, ó, intelligent. Temos aí, com certeza, um adjetivo grande. Utilizamos o than exatamente para mostrar que é o do que, para mostrar que está numa estrutura comparativa. Aqui, como eu tinha comentado com vocês sobre o comparativo de igualdade, a gente coloca as, adjetivo as, tá? Então, Australia is as hot as Brazil, né? A Austrália é tão quente quanto o Brasil. Pedro is not as tall as Felipe. Pedro não é tão alto quanto o Felipe. Mesmo sendo de igualdade, eu estou aí numa negativa. Isso é super normal, tá bom? Comparativo de inferioridade, como eu já tinha comentado, a gente coloca less, menos, adjetivo do que o than, tá? Então, não muda. O que a gente tem que se preocupar aqui? Nós precisamos entender quando colocar o ER e quando colocar o more. Isso é o mais importante pra gente. Isso é o que cai na prova e todo mundo erra, tá? Então, adjetivo grande, more beautiful, more expensive, more dangerous, tá? E quando for adjetivo pequeno, bigger, hotter, taller, tá? Shorter, tá? Sempre com esse R. Lembrando também que aqui vai valer o caso que a gente chama de caso CVC. O que é um caso CVC? Consoante, vogal, consoante. Isso vai acontecer, isso vai fazer com que a gente tenha uma duplicação da última letra toda vez que eu tiver que colocar um sufixo. Sempre que eu tiver que trazer aí, uma partícula no final. Toda vez que eu tiver um caso CVC, com exceção de CVCs que terminem com W, eu vou colocar, né, eu vou, na verdade, duplicar a última letra.
Aqui, como era big, eu tenho que botar bigger com 2 Gs. Não esqueçam disso, porque pode cair na prova só com um Gzinho. E aí, né, se essa diferenciação que vai fazer você acertar ou errar, tá? Então, eu duplico o G no final porque é um caso CVC, tá? Vamos lá, comparativos de inferioridade. Lembrando sempre... Ajeitei aqui porque estava escrito comparativo, mas porque duplicou. A gente vai falar agora de superlativos. Superlativo. Primeiro, quando a gente falou de comparativos, a gente falou de comparativo de igualdade, comparativo de superioridade, falamos de comparativos de inferioridade. Igualdade, superioridade e inferioridade. E aí, no caso, a gente está falando agora de superlativos. O que é o superlativo? O superlativo é quando eu tenho a comparação, tá? É um modo de comparação, sim, mas eu estou comparando uma pessoa, um objeto, um lugar com um grupo, com um todo, tá? Então, ela é a mais alta da sala, tá? Ele é o mais inteligente do colégio. Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do Brasil. Sei lá, nós temos aí diversas formas de fazer uma comparação na qual eu posso comparar uma coisa com as demais, tá? E aí, no caso, aqui no superlativo, a gente vai ter um superlativo de superioridade e um superlativo de inferioridade. E também, né, a gente vai precisar diferenciar um superlativo de adjetivos curtos e adjetivos longos. Então, a mesma coisa, né, que vocês vão precisar pensar e analisar quando estão falando de comparativos, vocês vão ter que fazer em superlativos. Analisa se o adjetivo é curto e se o adjetivo é longo. Porque, novamente, se é adjetivo curto, ele vai vir com um sufixo. Se ele for adjetivo longo, ele vai ter que vir com uma partícula antes desse adjetivo longo, tá? Porque o próprio adjetivo, como ele é muito grande, fica estranho, né? A gente fazer com que ele fique maior ainda. Bem, quando a gente fala de superlativos, só tem superioridade e inferioridade. Vamos dar uma olhadinha no de inferioridade? A primeira coisa que a gente vai reparar é que a gente perde o do que, o them, tá? E aí, a gente vai ter a introdução do artigo definido. O artigo definido, THE, gente, ele é, assim, essencial, ele é base, ele tem que ser colocado ali. Eu não posso trazer o superlativo sem o artigo definido, tá? Tem que vir sempre. Então, porque ele é a gente precisa definir. Ele é o mais alto da sala, ela é a mais inteligente do colégio. Eu tô demarcando que eu tô tirando aquela pessoa ali do geral, do grupo, e trazendo ela pro particular. Então, a primeira coisa que vocês sempre têm que lembrar é que tem que vir esse THE, tem que estar aqui, tá? Então, basicamente, como que a gente faz o inferioridade? A gente precisa utilizar o least, que é o menos, tá? Então, ele é o menos, the least. Ela é she is the least, he is the least, ok? Sempre. O a menos, ou as menos, tá? Lembrando sempre que least é para marcar a inferioridade e a gente coloca o adjetivo. Já quando a gente tem o superioridade, precisamos definir os adjetivos curtos. Aqui a gente vai botar o TH em adjetivos curtos e os adjetivos longos. Vamos entender isso de forma mais detalhada, porque, gente, cai muito em prova pra gente. Muito, muito, cai muito, tá? A gente está fazendo lá a nossa prova militar e aí a gente encontra uma questão de comparativo. Como que vem uma questão de comparativo em prova? A gente vai fazer exercício, mas já fiquem ligados. Ele vai colocar uma frase e aí vai perguntar more expensive. Esse more expensive aí tá em qual é a classificação gramatical dele? Aí você já sabe, né? Comparativo. Aí ele pode botar comparativo de superioridade, né? Você diferenciar, pode colocar um espaço vazio e aí pedir para você colocar um comparativo ou um superlativo. Pode vir de várias maneiras. Esse tema é muito recorrente em provas militares, tá? Tanto aí que a gente precisa realmente debruçar os nossos estudos com essas questões. Vamos lá, de adjetivos curtos. Se eu tenho um adjetivo curto, ele vai vir, né, com essa partícula no final dele. Então, quais são? Vai ser EST, ou no caso também pode ser IEST, tá? Já sabemos, IEST é mesmo exemplo do IR. Vai ser quando eu tiver um adjetivo terminado com consoante mais Y, tá? Consoante mais Y eu coloco IEST. Quando não, eu coloco somente EST. Então, se antes eu tinha taller,
taller, né? R, agora eu vou ter tallest. Então, he is the tallest boy. He is the tallest boy. Aqui, exemplo, that city is the coldest in the country. Qual é o adjetivo? Coldest. Tudo bem? Então, sempre com adjetivos curtos, eu vou colocar EST ou IST. Os superlativos com the most vai ser utilizados com adjetivos longos. Se antes eu utilizava para fazer o comparativo more beautiful, um exemplo aqui para vocês, more beautiful, agora eu vou fazer the most, aqui ó, a mesma coisa, the tallest, the most beautiful, the most beautiful. Ok? Então é assim que a gente faz os adjetivos longos no superlativo e os adjetivos curtos também no superlativo. Precisamos entender bem a diferença de uso de um comparativo, de uso do superlativo e como que a gente usa eles. Aqui, exemplo de inferioridade. Rita is the least tall of all the girl I know. Próximo. Aqui, gente, a gente vai começar a entender algumas particularidades, tá? Tinha conversado com vocês que sempre quando eu tiver um verbo terminado em Y, a gente vai trocar tanto o comparativo com o superlativo, não somente pelo R ou EST. A gente precisa trocar pelo IR ou IST. Então, aqui exemplos para vocês. Heavy, eu vou botar heavier, the heaviest. Handy, lonely, happy, lively, funny. Então, sempre IR, não esqueçam, sempre IR ou IST. Não coloque Y mais ER, tá? É um erro bem comum. Aqui também, né, tanto falando de adjetivos quanto advérbios, são aqueles que são exceção à regra. Esses aqui, eles vão causar um pouquinho complicação, vai nos dar um pouquinho de complicação na hora de estudar, porque eles são exceções. Quando eu digo exceções, é porque às vezes ele é curto, mas ele se classifica como um grande e vice-versa, tá? Mas está aqui, não são muitos, mas são esses. Ou seja, afraid, frequent, certain, incorrect, exact, often, seldom, modern, normal, recent. Vocês veem aqui que pode ser tanto advérbio quanto adjetivo. Ele vai ter, né, uma classificação diferente. Por exemplo, often. Claramente, isso aqui é um advérbio pequeno, tá? Eu coloquei advérbio aqui até para a gente adiantar a ideia. Ele é pequeno, mas você vê que a gente vai colocar o more com ele. Afraid é pequeno e em vez de eu colocar, né, o ER, que seria o normal, eu coloquei o more, tá? Então, esses casos aqui não são, assim, de todas as análises que eu já fiz de provas militares, não é comum cair essas exceções, mas eu precisava apresentá-los para vocês, tá? Então, são palavras que são curtas, mas são utilizadas com more e vice-versa. Aqui, né, de novo a gente vai ter os adjetivos, né, que formam irregulares para o comparativo e para o superlativo. Aqui a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque eles são irregulares. Eles não se conjugam da forma que a gente conhece, da forma que a gente aprendeu. Ele vai se conjugar de uma forma própria, tá? E aí sim, essa parte de irregulares, ele cai em prova, tá? Cai e é recorrente. Porque ele sabe que você provavelmente estudou todo um padrão e não estava esperando essa irregularidade. Vamos lá entender. A mais comum, né, é o good. Mentira, nós temos dois mais comuns. A gente tem o good e o bad. Good, bom. E aí, se a gente fosse, né, pelaquela ideia inicial que eu tinha ensinado para vocês, a gente colocaria gooder e o bad, better, ainda com CVC, better com 2D. Mas a gente tem que ter muito cuidado, que ele não é assim, tá? A gente não coloca ele na forma comparativa e na interrogativa assim. Como é a forma comparativa dele? Vai ser better. Então, I am better than you. Eu sou melhor que você. I'm better, tá? E no caso, se eu tiver que usar ruim, eu sou mal, eu vou usar worse. Então, I am worse than you. Eu sou pior do que você. E nos superlativos, the best and the worst. São bem comuns questões que envolvem esse tipo de irregularidade. Nós temos outros, né? O little, o much, o far, o old. Lembrando que o far,
ele basicamente tem uma diferença no father e no further, porque ele aceita duas formas. Nós temos farther and further, tá? Então, eles são aceitos duas formas como comparativa. Assim como nós temos o farthest and o furthest, também aceita as duas formas comparativas. Mas há uma diferença mínima, que é o significado. O farthest, ele tem um significado que é uma distância, concreta. E o furthest, ele tem uma distância que é mais abstrata, indica mais uma questão de tempo, tá? E nós temos também o old, que pode ser o normal, older than, que é o que a gente conhece, mas a gente também pode ter elder, tá? Elder. Então, older and elder são corretos. Sendo que o elder, ele só pode ser utilizado para falar de coisas mais velhas quando eu estou falando de pessoas, relacionando pessoas, ok? Bem, gente, essa foi a aula de adjetivos. A gente sabe que aí o mais importante dessa aula realmente é a questão de comparativos, de superlativo, ou seja, os graus, né, que nós encontramos neles. São questões recorrentes, são temas recorrentes, então a gente precisa entender a diferença entre os dois, fazer bastante exercício. Bem, gente, essa foi a aula de comparativos e superlativos. A gente entendeu um pouquinho a posição e a ordem dos adjetivos, mas sempre quando a gente for, né, estudar adjetivos, precisamos focar em graus, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!